O meu eu morto veio me pegar e agora, fodeu? Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou o Fábio. E eu sou a Cal. Uma das minhas maiores expectativas para 2026, que eu gosto de ver filmes de terror com atrizes ou atores que não costumam estar no gênero. Um filme que pega carona com Premonição, Sorria, Evil Dead, dentre muitos outros. Um filminho pequeno, mas interessante. Bora falar de O Som da Morte. Temos sinopse para esse filme, Bolitos? Temos! Um grupo de estudantes encontra um antigo apito asteca que emite um som perturbador. Quem escuta passa a ser marcado pela morte, iniciando uma corrida contra o tempo para tentar quebrar a maldição. E onde as pessoas podem assistir esse filme, Bolitos? No barzinho mais próximo, você pede o seu torresmo. Torresmão, esse aí tá fácil pra todo mundo, hein? E hoje temos spoilers de O Som da Morte. Se você não está afim de ouvir o som da morte, como é que faz pra você não ouvir o som da morte? Você vai ouvir o sonzinho da notificação chegando de coisas novas nas nossas redes sociais. É isso aí. Se você chegou aqui agora, neste momento, não esquece de deixar o like, porque a gente sempre esquece de pedir o like no começo. Vamos dar o like, por favor. A gente quer ver like nesse bagulho aqui. Isso. Dá muito like. A gente vai aguardar você dar like pra gente continuar. Pronto. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe este vídeo com mais pessoas, que é um podcast se você estiver no YouTube, lógico, né? A gente tá falando do YouTube. Mas se você estiver no Spotify, também você pode compartilhar, você pode comentar. E outro lugar que as pessoas podem comentar, onde é? No Instagram e no Threads. A gente lê todos os comentários feitos nas nossas redes sociais. Lembrando que nossas redes sociais são Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral. Exato. A gente tá no Instagram, no YouTube, como o Fábio falou, no Threads e no Spotify. Exato. E a gente lê todos os comentários nos nossos episódios múltiplos de 5. E estamos na campanha para 500 inscritos. Falta pouco, todo dia cresce, mas falta pouquinho. Vamos ajudar a gente a chegar a bater essa meta de 500, por favor. Semana que vem, dia 23, quinta-feira, teremos a live número 3 do Terror Sem Medo, Giro do Terror. Lá a gente vai falar das notícias de terror de abril, dos lançamentos de streaming de abril e dos lançamentos futuros de maio no cinema. Todas as lives estão cheias. A gente interage bastante. A gente interage muito com vocês. A gente gosta de interagir com vocês. Então, se vocês querem ver mais ou menos um podcast, né? Ao vivo ali. E interagir com a gente pessoalmente, entre aspas, vão lá curtir a live. Compartilha também, se você não consegue participar e tal, vai lá e compartilha quando você vir lá a notificação. Porque eu já subentendo que quem tá assistindo no YouTube, ativa o sininho. Então, se você não ativou, ativa o sininho. Que assim que chegar a live, você já vai receber a notificação. Exato. Esse filminho aqui... Esse filminho. É um filminho. Ele tem uma estrutura muito parecida com Premonição, né? Eu acho muito legal isso. Eu gosto dessa vibe. Ele é uma ideia original, mas é que tem bases em outras coisas que a gente já viu, tipo Premonição, Sorria. O próprio Sorria é um filho de Premonição também. Né? Um artefato que causa mal às pessoas. E eu estudei um pouquinho sobre esse artefato. Ele é o apito asteca. Né? O nome do filme é Whistle, que é apito. Poderia muito ter vindo pra cá como Apito do Mal, e veio O Som da Morte, que é bem melhor o nome. Esse filme aqui foi distribuído pela Paris Filmes, que não responde nossos e-mails, né, Paris Filmes? Responda nossos e-mails, Paris Filmes. Por favor. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre por que é esse apito, o que é e tal. Esse apito ele foi achado no México. Ele existe mesmo? Existe. Olha, que legal. Mas ele não é pra esse propósito que tem no filme, né? Por um arqueólogo e tal. Ele tocou o apito pra ver como é que era o som, né? E o som do apito é um som suave. Sei lá, que aqui parece um som... tem um som da morte mesmo, né? Mas lá não, ele é um apito... Ele tem um som suave, assim, ele servia pra alguma coisa religiosa. Quando foi descoberto vários, né? Não era um apito só. E achava-se que era usado em batalha. Era pra espantar pessoas que queriam se aproximar, mas na real não é isso. O apito ele era para algo religioso, porque ele não causava nenhuma perturbação, nem incômodo o som. Então é um som gostosinho, suave, assim. O apito, vou deixar a imagem aqui aparecendo para quem estiver vendo o vídeo. O apito ele lembra um pouco o apito do filme. O apito do filme ele foi uma recriação, né? Baseada no apito mesmo. Ele tem uma carinha meio estranha mesmo, o apito, né?
Se chama Apito da Morte, sim. Tinha um propósito diferente. Ah, então o nome do apito já era Apito da Morte? É, Apito da Morte. Aí existem reproduções desse apito em formato maior, assim, que faz um som meio estranho. Mas esses não são reais. Tem até um monte de vídeo no TikTok e tal, e não são reais. O apito real encontrado era, tipo, completamente diferente e tal. E aí, porque o nome da morte, o negócio virou meio da morte, assim, né? É, verdade. Como ele é mexicano, né? Tipo, não é mexicano porque não existe o México na época, mas ele é da região do México. Aquelas pessoas, elas têm uma visão da morte completamente diferente, né? Então, até tem o Dia dos Mortos e tudo mais, Sim. né? Então, que é uma coisa que vem dos antepassados, né? É. Sei lá, aí o estadunidense pegou e falou, não, é da morte, então é do mal. Não, com certeza. Até porque eles têm lá, né, a tradição lá do Dia dos Mortos, né, Dia de los Muertos e tal. Que é uma caveira, inclusive. Que é uma caveira, né, que usa caveira mexicana, tudo, mas é todo um momento pra celebrar mesmo, né, todas as pessoas que já morreram e tudo, né, então, e é realmente uma festa mesmo, né, não é uma coisa fúnebre nem nada, né. É uma coisa que eu tenho vontade de ir, sabia? Eu também tenho. Tenho vontade de ir nessa Dia de los Muertos lá Deve e participar legal. dessa festa, assim. O filme custou 6 milhões de dólares e a arrecadação dele foi 4 milhões. Então ele foi um flopaço. Nossa, mas o filme não é tão ruim assim pra ser esse flop. É. Mas ele saiu numa época ruim, né? Ele saiu na época de descarte, que é a época de começo de ano e tal. Acho que ele talvez não teve um marketing tão grande, pelo menos. Não chegou aqui pra gente, aqui na nossa cidade não veio. Não chegou, né? Dá pra imaginar isso mesmo, porque com um orçamento muito pequeno e tudo, provavelmente o marketing deve ter custado meio que a mesma coisa, né? E um marketing de 6 milhões pra algo mundial. Global, ixi, é pouco. É muito pouco, né? Muito pouco. A ideia dele é muito boa. Eu achei a ideia muito boa, mas a execução tem alguns problemas, eu acho. Que ele vai ser aquele filme que vai se pagar quando entrar no streaming, sabe? Sim. Porque é aí que o pessoal vai falar. Se entrar no streaming legal, assim, tipo uma Netflix, até pode ficar ali no top. Tem cara de Netflix, né? A premissa do filme é bem básica, né? Tipo, eles tocam um apito e aí o seu eu... Foi o que eu falei no começo, né? O seu eu morto vem atrás de você, pra que você morra do mesmo jeito que você morreria no futuro, só que agora. É que você vê quando você vai morrer. Eu acho que isso que assusta, Não é quando, é como. É o como, mas tipo assim, o seu destino vai chegar em você mais rápido. Tipo assim, você vai ver mais ou menos assim, quando teoricamente seria a sua morte, mas você vai morrer naquele instante. Porque assim, por exemplo, o que eu fiquei assustada é porque uma das atrizes lá, uma das personagens lá, que é a personagem principal, usa droga e tudo, né? Mas agora ela tava limpa, então ela já passou por todo momento e tudo, né? Que inclusive ela é a X-23, né? X-23. E aí, X-23, a gente nem fala o nome dela, né? Deixa eu falar o nome dela certinho. É a Daphne King. Daphne King, né? Que é a Chris. Então, assim, ela era super drogada, usava heroína. Ela se vê ali com a aparência dela atual. Então, talvez assim, provavelmente um pouquinho depois, né? Então, aí eu fico... E assim, ela tava com uma roupa muito parecida com a que ela costuma usar. E tem gente que é perseguida por uma pessoa mais velha, porque teoricamente você iria morrer muito mais velha. Sim. Então, assim, eu fico pensando, né, cara, você vê quando que você vai morrer, entende? Óbvio que você vai morrer naquele instante. Mas o que me deixa mais triste é ver as pessoas morrendo jovens, assim, sabe? Então, e muito possivelmente ela morreria cedo porque o Rel, que é o primo dela, onde ela mora junto e tal, lá que cuida dela, ele ia tirar a própria vida. Por conta de um desgosto amoroso, né? E aí, porque a gente vê ele sendo triturado, né? Tipo, como não sobrou nada dele, o que vem buscar ele é uma coisa etérea, né? Ele iria tirar a própria vida. Em decorrência dele tirar a própria vida, ela iria fazer a mesma coisa. Ia se drogar até ter uma overdose. É verdade. Ele era o único parente que sobrou na vida dela, aparentemente, né? Porque a gente não vê os pais que a gente vê são os pais do outro carinha lá que é o namorado da Grace. Que ele morre como se fosse num acidente, ele se quebra todo, assim, no ar. A morte dele é bem gráfica, assim, bem sinistra. Esse filme ele é 18 anos, né, porque ele é bem gráfico. Porque, assim, o começo do filme, a gente não entende muito bem o que tá acontecendo, mas tem um jogador de basquete que tá tendo umas alucinações ali com alguém pegando fogo indo atrás dele. A gente mesmo não sabe que é ele mesmo indo atrás dele. Né? Que sabe se é que ele ia morrer queimado, né? Não sabe a condição, mas ele acabou morrendo queimado tomando banho no chuveiro quente, né?
É verdade. É meio que a morte meio que abraçou ele ali, né? E aí... Na real, ela enfiou a mão dentro dele, né? A boca dentro dele. Mesmo. É porque mesmo. O modus operandi do seu eu morto é enfiar a mão dentro de você. É verdade. É verdade. E aí você se torna a pessoa morta, né? Porque assim, o que as pessoas acham... Porque assim, na morte dele, quando vão investigar, ele foi morto por um incêndio mesmo, né? Ele foi carbonizado no chuveiro. Ele foi carbonizado. Só que assim, ninguém entende como, porque não teve nenhum vazamento de gás, ninguém ateou fogo em nenhum momento, ele tava carbonizado, mas não teve fogo. Eles suspeitam de gás, né? Eles suspeitam de gás. E assim, faz até um pouco... entre aspas, de sentido, porque eles não usam chuveiro elétrico, eles usam chuveiro a gás. Então, a investigação meio que não avançou por conta disso. É verdade, é verdade. E assim, eles encontraram um corpo que era... Eles sabiam, o DNA era do menino, só que tava muito velho, tava muito... ele tinha uma idade mais avançada. Muito avançada. Né? Então, eles não estavam entendendo como que a idade estava avançada, só que ao mesmo tempo o menino era um adolescente e todo mundo viu ele ali tomando banho e pegando fogo, entende? Então, em nenhum momento era um idoso que tava ali, sabe? Idoso não, né? Mas uma pessoa mais velha, né? Porque ele não morre idoso, ele morre adulto, assim, né? Aí não era um idoso de fato, né? E assim, as outras pessoas em volta não veem a morte. Não. Só a própria pessoa, né? Ele ainda tem um quezinho de It Follows, né? Da Corrente do Mal. Corrente do Mal. Né? Ainda tem esse quezinho de Corrente do Mal. Tem. Porque até então, você até consegue, dependendo, né, do seu, como é que fala? Da sua motivação em fugir da morte, você até consegue fugir, né? Porque a gente vê, por exemplo, a Grace consegue fugir um pouco da morte, tudo, né? Porque ela consegue correr. A morte consegue pegar ela, porque, né, dentro das limitações ali, porque ela é uma pessoa que a gente descobre que morre super velha. Ela tá até com corcunda, né? A pele toda seca e tal, né? Meio que a substância, né? Meio substância. Aí, muito substância, assim. Então, tipo assim, o joelho já tá todo fudido e tal, essas coisas, né? Então, ela vai e segue, porque assim, a gente descobre que ela morre meio que, tipo, ataque cardíaco, né? Porque ela morre meio que, teoricamente, dormindo, morre de morte natural e tudo. Porque assim, ela tá numa festa da cidade e tudo, e nessa cidade tem um labirinto feito de feno. E você precisa chegar até o labirinto ali, até o meio do labirinto e tocar um sininho lá. Aí é isso, então ela consegue tocar o sininho. Quando ela toca o sininho, o que vem lá é uma idosa tocando o sininho com a roupa da menina. E aí todo mundo acha estranho e tudo, e todo mundo começa a procurar pela Grace. E assim, aquela mulher é a Grace, sabe? Aí foi nessa hora que a gente descobre como é que funciona, né? Porque daí explicam e tudo e tal. Sim. Eles vão atrás de uma pessoa que vai explicar todo o acontecimento ali, que é tipo uma curadora de alguma coisa. É uma curadora de arte, tudo, né? Que é a senhora Ivy. Ela explica que existe uma forma de se vencer a morte, né? Você tem que enganar a morte, mas assim, você não vai vencer pra sempre, você só vai adiar mais um pouco, ou você vai substituir por alguém. Você engana a morte tirando a sua própria vida antes do momento da morte encostar em você, ou você tira a vida de alguém no momento que a morte vai te encontrar. Mas aí tem que usar sangue, essas coisas, né? Tem todo um ritual. Tem que atrelar com o sangue da pessoa que vai morrer. Isso. Porque a gente vê isso acontecer no filme, né? Então, inclusive a Ellie, né? Porque a Chris e a Ellie, elas têm, né? Um casinho ali e tudo, né? Quando ela tá quase morrendo, é o momento, inclusive, que é engraçado, mas só que a Chris consegue ver a morte da Ellie chegando pra ela, né? Sim. Coisa que a Ellie não tá... assim, a Ellie chegou a ver tudo, né? É isso aí que eu não gostei muito no filme, porque ficou meio mal explicado. Porque se ninguém via, por que ela tá vendo a versão morta da Ellie também? Ficou confuso. É verdade, faz sentido. Porque em momento nenhum, ninguém vê. Só naquele momento. Aí vem, tipo, aquele poder do amor. Então, pois é. Porque depois eu fiquei pensando, será que eu tô falando merda? E na verdade é o momento, porque é isso mesmo, né? Porque assim, a Ellie, ela também se vê, não se vê depois? Quando a Chris ela se afoga. A Chris, ela morre, meio que morre ali, né, um pouco. A Ellie, ela começa a se ver, porque teoricamente ela também iria morrer naquele momento. Então, tipo, se as duas iam morrer juntas, sabe? Então ela tentava lá rápido, porque daqui a pouco a morte ia chegar pra ela. E, mano, ela não ia conseguir vencer aquele momento, né? Então era uma contagem regressiva ali pra ressuscitar a Chris. Aí tem uma outra coisa que eu não gostei também. A morte
a versão morta da Chris parecia um monstro. Tinha os dentes afiados. Tinha? Nossa, gente, eu não prestei atenção nisso. Ué, cara, ela morre afogada, porque ela virou uma piranha quando morre afogada? Então, mas eu acho que, na verdade... porque é estranho mesmo. Eu achei estranho. É verdade, dentro do coisa, né? Dentro da... verdade, verdade. Muito estranho. Eu não sei. Eu acho que foi coisa da cabeça da Cris, sabia? Pode ser. Porque ela não... Teoricamente, ela não ia morrer desse jeito, né? Ela ia morrer drogada. Pode ser que aquilo fosse uma... Tipo um castigo, assim, que você vai morrer agora sim. Não sei. Eu pensei numa, tipo... como é que fala? Uma materialização da morte pra ela, tendo um visual pra ela. Tipo, com os dentes afiados, com cara de mal e tal. Então, né? Eu imaginei isso porque ela não ia morrer desse jeito, né? Ela não deveria. Fazendo com que ela, tipo, como a velha fala, né? A senhora Ivy fala, que você só adia, né? Então, talvez a morte estivesse querendo que não adiasse, né? Pode ser. Mas mesmo assim ficou mal explicado. Isso é uma coisa que a gente tá especulando. Sim, né? verdade. É verdade. Porque assim, ela não ia morrer desse jeito, ela ia morrer de overdose. O que acontece, né? Antes, a Cris encontra o apito dentro do locker, como é que é o nome lá do... Armário. Dentro do armário da escola, porque ela vai usar o armário do mesmo menino que morreu, né? E aí esse apito tá lá dentro e a gente descobre que o menino usou o apito, né? A gente, na verdade, supõe que ele usou o apito, mas né, é o que o filme indica. E esse apito vira uma loucura na escola. O professor quer pegar o apito, quer vender o apito e tal. O professor usa o apito, ele descobre o que é. Ele descobre também o valor do apito, né? Por isso que ele pega de volta dos alunos lá. Ele meio que rouba dos alunos, né? Porque... Até então eles... Ele fala que vai ficar pra ele entregar pra ele entregar pra algum lugar, sei lá, mas na real ele ia vender. Cara, custava $12 mil. 12 mil dólares? Acho não era 25 mil dólares? 25 mil eu acho que era 25 mil dólares. Então. Muita coisa. E ele viu lá no Mercado Livre, né? É verdade. É no Mercado Livre? Tipo coisa amarela lá. Não, mas acho que era o eBay. eBay, verdade. Aí ele viu lá. E inclusive esse professor é o Jack Frost, que ele é um ator bem conhecido, ele é inglês também, assim como a da Feniquim também é inglesa. Ele é da patota lá do Todo Mundo Morto, não, como é que é? Todo Mundo Quase Morto. Da patota do Todo Mundo Quase Morto. Inclusive ele é um dos zumbis lá que fica jogando videogame. Ele é ali do Simon Pegg, ele é um dos amigos do Simon Pegg, faz série, filme, tudo com ele ali, né? Simon Pegg é o protagonista do Todo Mundo Quase Morto. Todo Mundo Quase Morto. Ah, tá. Ele morre também, né? Porque ele toca o apito. Ele morreria de câncer no pulmão por fumar muito, que ele fumava. Morte dele, né? A versão dele morta vem, pega ele, né? E ele morre. Só que aí o réu, ele consegue pegar o apito de volta antes, em algum momento ele entra e pega. E em outro momento eles estão todos juntos ali, os jovens do filme, né? Os 4 jovens, e eles tocam o apito. E aí quando toca o apito, todo mundo se fode. Porque assim, quem ouve o apito se fode, né? Porque assim, não é só quem toca. Pelo menos foi o que a gente descobriu eu achei ali. que era só quem tocava. Mas eu também achava. Mas quem ouve também é afetado. E aí fudeu. E os 4... E aí fudeu, literalmente. E agora fudeu, né? Agora fudeu. Só que assim, por que eu tô contando isso? Porque cada um vai morrendo em algum momento, né? Tipo, morre a Grace, morre o namorado da Grace, morre o Rel. Na verdade, são 5 amigos, não são 4. E aí sobra a Ellie e a Chris. A Chris, ela fica vendo ela morta o tempo inteiro. A Ellie, ela tem umas alucinações dentro da escola, de ver uma pessoa morta com um gorro igual dela, olhando pra ela e tal. É verdade. Uma pessoa, tipo, tendo... Porque ela usa bombinha, né? Usa. E aí a pessoa tava tendo falta de ar e tal. Assim, a premissa do filme é bem interessante, eu acho bem legal, mas ele tem umas execuçõezinhas ali bem ruins, assim, sabe? Tipo, essa parte de não explicar por que a morte tem uma forma diferente, por que a Cris é especial dela ver a morte o tempo inteiro e a morte não pegar ela. Eu acho que ela já teve contato com a morte, por isso que ela deve ter mais sensibilidade. Pode ser. Pra mim, eu entendi dessa forma. Pode porque ser. ela já tinha morrido já, né? Tanto é que eu fiquei pensando, eu acho que ela já enganou a morte uma vez, ela já morreu uma vez. Então eu acho que ela só vai morrer... Cara, não vai... Ninguém morre 2 vezes, entende? Ela morreu vai morrer 3, né? Porque ela já morreu uma vez, né? Quando era adolescente. Então, assim, eu fiquei pensando, será que ela não tá vendo a morte dela antes? Por isso que ela tá com Pode ser. Com a agulha e tal, porque agora ela não é mais a drogada. Sim. Só que quando ela se vê, ela tá com a mesma roupa que ela tá no momento, né? Porque a
a Ellie, ela vai colocar, tipo, heroína nela, vai injetar, né, uma droga lá nela e tal. Ela desacorda, não sei se é heroína mesmo. Não, eu acho que é porque a Ellie, ela é enfermeira, né? Então ela vai injetar alguma coisa para que o coração dela diminua o batimento e ela tenha uma morte temporária. É verdade, é isso mesmo. E aí, querendo ou não, quando a Ellie ela dá uma soltadinha ali na agulha, que é o momento que ela vai colocar na banheira e tal, é o momento que ela tá em pé, igualzinho ao momento, a forma que ela vê, né? Que ela se vê ali. Então ela dá até um susto, porque ela se olha no espelho e dessa vez ela tá se vendo mesmo, né? Não é uma alucinação, nem nada. Então, assim, eu fico pensando assim, eu acho que ela deve ter mais sensibilidade por ela já ter morrido. Então ela já teve contato com a morte, ela já sabe como é, ela já entende a sensação, entende o fato de querer viver, porque agora ela só quis viver porque ela morreu, entende? Sim. Então ela tem essa coisa de querer não usar droga mais, de não querer mais fazer tanta coisa, ser muito certinha. Ela não é certinha, mas tipo, quando ela vê que as coisas estão pegando fogo ali junto com os amigos, ela fala, vou embora. Diz que ela, eu vou embora. Sim. Então, dá pra perceber ali que ela tem um problema muito grande, que ela já viveu um problema muito grande ali, né? Então eu acho que ela tem um pouco mais dessa sensibilidade. Pra mim, ficou claro dessa forma, então eu fiquei assim, já tá respondido ali, né? Mas aí é aquilo, tipo, você tem que ter repertório, ou, sabe, de filme, ou então de vida, ou então alguma coisa, assim, né? Mas é uma coisa que não fica muito explicada, né? Sim. Tipo, ela conseguir ver, por exemplo, a Ellie também, entende? Sim. Então é uma coisa que eu fiquei... Tá, beleza. Será que ela tá vendo porque ela ama muito a menina? Mas, tipo, será que os outros casais não se amavam muito, então, pra não se ver, sabe? Então. Aí sim, é isso, então, não sei. Mas acho que a explicação dela ter contato com a morte anteriormente é mais plausível do que o poder do amor, né? Outra coisa que me irritou bastante foi esse subplot do traficante. Tipo, ele é pastor de uma igreja, mas também é traficante. Ai, sim. E aquilo, nossa... É ruim, aquilo é ruim, porque o filme não precisava daquilo. Aquilo moveu elas pra nada. Tipo assim, o cara morre no final, atrapalha o caralho. Mas, cara, é só, assim, só pra atrapalhar, mano. Não precisava. A questão de ter a morte perseguindo você já é um puta trampo, mano. Agora ainda tem um imbecil lá, aí o Rel vai torturar ele, não sei o quê. Eu não sei, achei isso uma merda. O personagem do Rel, eu gostei. Porque ele se arrepende de saber que iria tirar a própria vida. E não tem tempo, né? E tipo, ele vira poeira estelar, assim. Mano, ele some, né? Porque... Não dá nem pra fazer enterro, não sobrou nada. Não, gente... Outra coisa que me irritou, na cena da morte dele, elas estavam do lado dele, ele virou pó estelar de sangue... E não tinha uma gota de sangue nelas. Cara, explodia assim, cara, tava espirrando sangue pra tudo quanto é lado. Tipo assim, muito pra frente e tal, porque a máquina invisível tava aqui, ele tava aqui e tava espirrando sangue pra cá. Nada nelas. Nada, achei. Falei, parece até que quando a pessoa morre do nada, assim, né? Vai morrer com uma máquina, a máquina não existe. Então, é como se a morte não existisse. Porque, mano... Não faz sentido, elas deveriam estar sujas de sangue. Sim. Super sujas de sangue, na verdade. Sim. Eu acho que isso aí foi um errinho meio grosseiro, assim, porque... Até porque elas estavam segurando a mão dele até o último momento, sabe? Se elas continuassem segurando, elas iam junto. Ou não, né? Porque perder um dedinho ali ia perder. Mas, assim, elas felizmente conseguem vencer aquela situação ali, né? O que acontece é que a Chris consegue adiar a morte dela, e a Ellie, o traficantezinho, morre no lugar da Ellie, né? Então a Ellie se salva por conta disso, porque o sangue dela vai escorrendo e ele pisa em cima. E ela só se salva por conta de ter o sangue ali. Por conta, assim, na verdade, ele atirou, e atirou na Ellie, então ela tava morrendo, tudo e tal. Então aí o sangue foi escorrendo e ele pisou. Mas assim... Deu certo o plano delas por um acaso. Não foi porque elas planejaram e tudo. Então, assim... Eu acho que poderia não ter esse cara. Ele poderia ser uma pessoa que ao longo do filme é um bosta, mas não ter tanta história pra ele ali e tal. E aí ele aparecer e aí elas planejarem isso, entende? Porque assim seria mais interessante, porque daí não teria esse plot e tal, essas coisas assim. Então, o que eu acho que ele serviu ali pra falar, tipo, ela é uma ex-drogada, então ela pode a qualquer momento, mas isso não faz sentido na história. Ela em momento nenhum ela existe
esquisita e vai falar assim, não vou usar drogas. Ou eles queriam colocar aquele esquema de, tipo, pastor traficante. Então, hoje em dia de coisa, mas... Sei lá, o filme não tinha necessidade desse tipo de crítica social, entendeu? Então, pois é. E aí ficou meio vazio, né? Ficou uma coisa meio jogada ali, tipo, Ficou panfletário de forma desnecessária. Elas conseguem, né, se desfazem do apito, mas alguém acha o apito de novo. E aí o final é um final Sorria 3. Sorria 2. Nossa, muito, né? muito. Porque vai ter uma apresentação na escola. Ai, caralho. E a menina vai tocar o apito e ela toca o apito pra escola inteira. Eu queria ver a continuação desse filme. Eu quero mas também. Com esse orçamento não vai ter, cara. Infelizmente. Ai, cara, tomara que ele faça muito sucesso no streaming. Né? Porque esse final é incrível. Eu quero muito ver esse filme de novo. Como ele é distribuído pela Paris Filme aqui no Brasil, eu não sei pra que streaming vai. Porque eu não sei onde a Paris Filme geralmente coloca seus filmes. Mas eu acho que é no Prime Video. Prime? Porque, também assim, também é um bom streaming. É um bom streaming. Muita gente tem, o povo vai assistir e tal. Mas mesmo que você tenha assistido de formas ilegais, né? Quando ele pintar no streaming, assiste de novo. Dá um play, nem precisa assistir, dá play só e deixa rolando. Porque aí você incentiva de que, de repente, façam... Claro, se você gostar, né? Se você não gostar, também verdade. Foda-se, né? Eu gostei muito da premissa dele. É interessante. Eu nunca tinha visto isso, assim, sabe? De, a morte vai chegar. As pessoas geralmente morrem sendo elas mesmas. Elas não morrem porque a morte vai chegar pra você. Tipo, pra mim, é a materialização mais real do quando dizem a morte vai chegar pra você, sabe? Porque a gente não sabe quando a gente vai morrer. Se a gente vai morrer amanhã, eu vou morrer hoje, a minha morte é amanhã. A menina que morreu lá no labirinto, ela morreu a morte que ela teria daqui, sei lá, uns 50, 60 anos. Então, assim, a morte realmente chegou pra ela. Mano, é muito massa isso. É muito legal, é muito legal. E, mediante o nosso papítio, qual que é a sua notinha pro filme? Olha, pra mim é 4,5. Porra! Gostei muito do filme, eu gostei muito da premissa, eu gostei da ideia. Pra mim, a ideia é muito original, ela bebe, né, da fonte de premonição, sorria, Beber tudo. da fonte não deixa de ser original. Exatamente, porque assim, cara, ele criou uma coisa que é, assim, sensacional, sabe? Eu acho que criar algo além disso, quero ver. Ele pegou várias ideias que já existem e transformou numa coisa foda pra cacete, sabe? Esse lance de você morrer com a idade que você morreria. Sim. Mas você vai morrer agora, sabe? Você se fudeu porque você adiantou a sua morte, sabe? Seja horas, dias ou... Eu fiquei triste pelo menino que morreu atropelado, né, no acidente, porque ele morreu com o mesmo corpo dele. Então, provavelmente, alguma viagem que ele ia fazer, porque ele corria pra caralho e tal, né? E ele bateu num caminhão, né? Ele bateu num caminhão, é verdade. Dá pra saber que ele bateu no caminhão por conta do som, né? E aí... Então, assim, cara, imagina, os pais dele são muito preocupados com ele correr e tal. Nossa, e ele fica dirige bêbado e tal, é verdade. Aí é uma morte que não faz sentido nenhum, né? Do nada o menino tá flutuando e sendo cortado e tudo quebrado, sabe? Então, assim, é foda. E sua notinha, Beaches? A minha nota é 3. Eu gostei muito do filme, achei a ideia bem legal, bem original, assim, apesar de se alimentar de outras coisas, mas ela é original. E só não gostei dessas pequenas conveniências que tem no roteiro. Outra coisa que, assim, cada pessoa morre através do seu estereótipo. Também isso eu achei que foi um pouco de falta de ideia. Como? Por exemplo, esse menino, ele morre com um acidente de carro porque ele é um cara que fica bebendo e dirigindo. Isso não quer dizer que todo mundo que bebe e dirige vai morrer assim. Mas a menina que é a bonitona... morreu velha, decrépita. Então morreu por causa do estereótipo dela. É verdade. A Chris ia morrer por causa de droga, porque ela é uma ex-drogada. Agora o Rel não. O Rel foi surpreendente a morte dele, né? Tipo, né? A gente sabia que ele era um cara meio tristão, mas a gente não imaginava que ele poderia ter essa questão de tirar a própria vida, né? Mas mesmo assim, achei legal, né? Eu queria ver mais, porque eu queria ver ideias novas sendo aplicadas ali, porque foi tocado na escola, né? Então, cara, é uma multidão. E quem toca é uma menina, tipo, nova, bem nova. Então você imagina, o que vai acontecer com essa menina, né? É verdade. Nossa, gente, eu quero muito assistir esse filme de novo. Mas é isso, e a nossa média quanto, Beatriz? 3,75. Tá bom pra caralho. Tá ótimo. E diz pra nós qual que é a sua opinião sobre O Som da Morte. Você gostou do filme? Você gosta da Daphne King?
Eu gosto. O Fábio tem crush nela. Tem. E eu sei que ela tem metade da minha idade, mas... Ai, mas Desculpe. né? Tipo... Então, como é que faz para as pessoas deixarem quem são os crushes dela, pra gente saber? E a opinião sobre o filme. Quem é seu crush? Primeiro você vai responder quem é o seu crush. Quem é seu crush? E depois você vai dar a opinião sobre o filme. Isso, exatamente. E pra dar opinião, você vai nas nossas redes sociais. Se você tem uma lista enorme de crushes, manda no nosso e-mail. É verdade. terrorsemmedo13@gmail.com. E também segue a gente nas nossas redes sociais. A gente tem muito material lá pra vocês assistirem. A gente já tá no episódio 151, então tem 150, caso você conheceu a gente agora. Tem 150 episódios pra você se deliciar. E deixa seu comentário com a opinião também, né, aqui sobre o filme. Se você gostou, se você não gostou, qual que é a sua notinha pra esse filme, né? Tem um comentário mais longo, manda e-mail mesmo, né? Pro terrorsemmedo13@gmail.com. E se você tá no Spotify, não esquece, não deixe de dar 5 estrelas para este podcast. A gente quer chegar a 150. Por favor, ajuda a gente. A gente tá no episódio 151, então a gente quer que em um momento, que isso já aconteceu, nossa quantidade de estrelas seja maior do que o número do episódio. Sim. Então ajuda a gente a sempre ter o número de estrela maior que o número do episódio. Essa é a meta. Muito obrigado a você que chegou até aqui, para você continuar aqui assistindo o nosso conteúdo. A gente fez um podcast sobre a saga Premonição. E pra você que quer ver um pouquinho mais da Sofinelice lá, ouça o episódio sobre Yellow Jackets. Um episódio antigo. Antigo. E assina o canal aqui, ó. Aperta aqui no meio. Até semana que vem. Tchau!